Sejam bem-vindos ao CuriHeadCast. Meu nome é Luiz Chaves, pai da Lulu e do Lorenzo, e ao meu lado está Michael, psicoterapeuta, que hoje vai falar um pouquinho da sua experiência e o quanto é importante a terapia na vida de uma criança especial. Falar um pouquinho da experiência do Michael. Michael é Michael Galvão Boscarino, psicopedagogo, ecoterapeuta e formado pela Universidade Simmons e pela ecoterapia... Pela ANDI Brasil. ANDI Brasil. Associação Nacional de Ecoterapia. Michael, assim, eu queria muito bater um papo com especialistas para a gente ver o quanto que a terapia pode agregar na vida de uma criança com síndrome de Rett e com outras condições especiais. E assim, eu estava muito ansioso para a gente conversar, porque a gente hoje está ouvindo muito pais, mães, familiares de pessoas com síndrome de Rett, e agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir um especialista falando o quanto é importante para a evolução da criança especial com a intervenção terapêutica. Você pode falar um pouquinho da sua experiência com outras crianças até a gente chegar com crianças com síndrome de Rett também? Sim. Eu sou pedagogo, né? Psicopedagogo também e ecoterapeuta. Eu já sou formado há 22 anos, né? E na parte da pedagogia e na parte da psicopedagogia. E com o passar do tempo, né, eu acompanhava crianças com especiais, né? E fui acompanhando diretamente uma criança autista. Eu fui apresentado ao mundo da ecoterapia, né? Um colega meu, o tio Gil, né? Chamado Gilvan, muito gente boa, me chamou para conhecer no Aras um trabalho que ele estava fazendo, que era com crianças especiais, que era relacionado à ecoterapia. A partir do momento que eu conheci a ecoterapia, eu me apaixonei pelo trabalho. E aí eu fiz a união, né, da pedagogia com o trabalho da ecoterapia. Eu procurei me especializar na área, né, fiz a formação, sou certificado pela ANDI Brasil, né, e comecei a trazer toda essa minha bagagem para poder unir, fazer o casamento perfeito na ecoterapia. E eu comecei a trabalhar com crianças, né, logo na ecoterapia, com crianças autistas, que é o que aparece logo de início. E aí começa, né, nesse processo todo, a surgirem outras crianças indicadas pelos neuros. Crianças com paralisia cerebral, crianças que precisavam ter um tipo de terapia na ecoterapia em si, né, o trabalho que a ecoterapia faz, né, o cavalo é o nosso fator ali fundamental, é o nosso personagem fundamental, é ele que faz, que proporciona para as crianças, né, a terapia em si. A ecoterapia, o movimento que o cavalo proporciona com a criança, ela vai ali trabalhando toda a informação, vai trabalhando todo o tônus da criança, tem várias questões que fortalecem e ajudam as nossas crianças. E com o passar do tempo, surgiu a Luísa, né, que eu conheci, e quando eu fui apresentado, eu falei, olha, eu sou a praticante, né? Nós chamamos as crianças que praticam a ecoterapia, eles são chamadas de praticantes, não de pacientes, porque eles estão ali fazendo o trabalho em si. E aí eu fui apresentado para a Luísa, né? Olha, você vai, a partir de agora, vai receber uma criança, que vai ser sua nova praticante, que ela tem síndrome de Rett. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque o susto, como todos têm, né? E aí eu fui fazer a busca, trabalhar em si. E quando eu conheci a Lulu, né, a nossa Lulu, eu comecei a ter um olhar diferenciado. Por quê? Eu comecei a trazer trabalhos relacionados na pedagogia que eu pudesse introduzir na ecoterapia, que pudesse proporcionar melhorias, né, qualidade de vida para ela. E com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e nós fomos verificando a possibilidade, sim, né, do trabalho que foi sendo realizado, não só comigo, como os outros colegas do Aras. Porque na ecoterapia tem um fator primordial, a função do pedagogo,
a função do psicólogo, a função do fisioterapeuta. São esses profissionais que estão ali a todo instante acompanhando a criança. Então, essa equipe multidisciplinar, ela começa a trabalhar de forma que venha a agregar benefícios para a criança. E, além do cavalo, nós temos ali, né, no processo terapêutico, né, nós temos o guia, que é a pessoa que vem guiando o cavalo, o especialista que está acompanhando de um lado, o apoio lateral, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, que vai acompanhando essa criança. E com o passar do tempo, né, nos centros de ecoterapia, vão surgindo novas crianças. E a síndrome de Rett, né, as meninas com Rett, elas têm surgido muito. E nós estamos a todo instante tentando proporcionar situações que possam trazer benefícios, porque cada criança vem de uma forma diferenciada, né? No caso da Luísa, nós trabalhamos o tônus dela. Hoje em dia nós temos a prática, né? Nós temos o lúdico, que nós trabalhamos com ela em cima do cavalo, e as músicas. Desculpa te cortar, eu tenho algumas dúvidas. Antes de a gente iniciar a questão da terapia com a Luísa, nós tínhamos uma dúvida: como funcionaria e o que ela desperta na criança. Então, aí eu pesquisei algumas coisas falando que os movimentos do cavalo, ele tem a questão sensorial, né? Que ele ativa algumas partes do neurônio que a criança, no dia a dia, ela não consegue acionar, mas o movimento do cavalo, o contato com o cavalo, aciona isso. Você consegue me explicar mais ou menos como é que funciona? Eu pesquisei, mas é muito a grosso modo, mas vale a pena um especialista falar, não só no caso da Lulu com Rett, mas com outras crianças também. O que ela aciona, o que ela desperta na criança ali para ativar a criança a ter essa interação melhor com o cavalo? Esse é o chamado movimento tridimensional, que o cavalo ele proporciona através do quê? Ele ali, uma criança sobre o cavalo, ela movimenta 2.600, ela proporciona 2.600 movimentos, que é frente, atrás, esquerda, direita, o movimento que impulsiona a criança. E ali vem trabalhando toda a questão neurológica, sem contar que os animais são dóceis, né? É um trabalho em conjunto. Quando a criança chega na prática, o primeiro momento não é chegar com a criança e colocar em cima do cavalo. Existe uma questão de ambientação, onde a criança ela conhece o animal, ela toca no animal, ela alimenta o animal. Em alguns momentos, né, dependendo do dia, nós fazemos a questão da criança fazer o contato diretamente, ensinar a escovar o cavalo. Tem momentos que a criança cuida do cavalo, não é somente colocar em cima. O contato, né, do cavalo com o praticante é fundamental. E ali você percebe a sintonia da própria criança com o animal, né? O cavalo tem uma questão de sentimento, é um casamento, né? Eu digo que é um casamento, porque quando termina a prática, a criança toca e o animal, em momento algum, ele se coloca em querer repudiar ou querer machucar, e sim acolher aquela criança. Sendo que algumas crianças, cada criança é uma criança, né? Tem o seu jeito de ser e o seu jeito de lidar com o cavalo. E assim, no caso da Luísa, a Luísa hoje, nós temos o antes e o depois, né? Assim que ela iniciou, ela tinha aquela prática, a tonicidade dela era muito fraca, ela não ficava muito em pé. Hoje em dia a Luísa, ela se mantém posturada, ela fica, ela brinca com o cavalo, a questão da música, ela se coloca. E algumas crianças, elas se colocam, algumas são cadeirantes, né? Mas a equipe toda tem uma forma de como conduzir essa criança. Essa é uma dúvida que eu ia fazer, uma pergunta que eu ia te fazer agora, porque assim, a Lulu, ela no caso não é cadeirante, no caso da síndrome de Rett, de outras síndromes, a criança, né, a pessoa é cadeirante.
O cadeirante ele consegue praticar a ecoterapia normalmente com pessoas de outras condições que não são cadeirantes? Sim. Como que funciona? É possível sim, porque no primeiro momento é necessário que o neuro indique a ecoterapia para a criança. Nós recebemos as crianças já com a indicação do neuro autorizando a fazer. Após isso, os responsáveis que vão trabalhar com essa criança vão fazer a avaliação. Eles farão a avaliação a que ponto? Dependendo da tonicidade da criança, dependendo da postura da criança, vai ser feita uma avaliação que ele possa utilizar ou um equipamento, um colete. Esse colete funciona como posturar a criança? Posturar, tem vários equipamentos da ecoterapia. Tem também o celote, que é um trabalho que é feito, é um material que é vendido, os áreas já tem já, alguns áreas estão adquirindo, que é um material também que você trabalha com o cavalo, que você veste a criança e você vem trabalhar da postura, os materiais de apoio, que é de correção postural. Algumas crianças já vêm, que fazem outras terapias, já utilizam, também elas vêm. E também tem a chamada montaria dupla, que é a montaria onde um especialista vem juntamente com o cavalo, onde ele mantém aquela criança, que ele vem posturando a criança e fazendo alguns movimentos com a criança sobre o cavalo e exercitando a criança sobre ali. A criança está recebendo aquela informação no passar do cavalo e fazendo ali o seu movimento fisioterápico. Então, foi o que eu lhe falei, vai depender de cada criança com a sua colocação, de acordo com o pedido do neuro, ou até mesmo o trabalho que vem sendo feito na fisioterapia. Porque a ecoterapia é mais uma terapia que, em conjunto com as outras, vem um trabalho de formiguinha, Ela vai unindo com a natação, com a psicopedagogia, com o trabalho da fisioterapia, e nós vamos proporcionando uma qualidade de vida melhor. Eu falo que quando a gente trabalha no cavalo, com as músicas, com os materiais, e trabalhando pedagógico, e as crianças respondendo, ali você vai vendo a alegria, o sorriso através do olhar que a gente percebe sempre. Você já foi numa das sessões, algumas, e você já viu a alegria através do olhar que a gente percebe ali, a sonoridade também, porque eu vejo assim, quando pesquisei sobre a ecoterapia, para mim era, inicialmente seria a criança em cima do cavalo e ela vai andando sobre o cavalo e pronto. Mas quando a gente vê a ecoterapia, na verdade, ela não é só isso, não é só andar no cavalo, então ela tem outras atividades em cima do cavalo. Aí, assim, alguns exemplos que eu vi foi de pegar um objeto dentro de um potinho, ela vai e pega o objeto. Essa questão dos movimentos que fazem em cima do cavalo. Tem um movimento que eu acho muito legal que a Lulu faz, que é o movimento que a gente chama de abdominal no cavalo, Sobre o cavalo mesmo, Que eu acho algo muito difícil até para uma pessoa, qualquer pessoa, Eu tentei fazer isso em casa, não deu muito certo. E quais são esses movimentos que você faz e qual é a proposta? Quando a gente fala do abdominal no cavalo, qual é a proposta desse abdominal no cavalo? A princípio, o que nós prezamos ali? A qualidade de vida. No caso, aí vamos falar, cada criança a sua especialidade. Quando nós verificamos a possibilidade da Luísa em si, ela ter a proposta dela mesma, manter ali a sua postura. Hoje ela está posturada sobre o cavalo. Ela não conseguia fazer esse movimento. Exatamente. Hoje em dia ela consegue, ela fica posturada, ela se mantém e ela ainda consegue ter a sua força. Isso é um trabalho de formiguinha, porque se você colocar há 1 ano e meio atrás, ela não fazia isso. Então você vai trabalhando o exercício com ela e ela vai a todo momento vai se tonificando, ela vai se colocando. E tem a questão também da ludicidade, quando você trabalha as brincadeiras, Você proporciona que aquela criança acaricie o cavalo, vamos lá fazer o carinho, é a questão do sensorial tátil. A criança vai tocando no animal,
Quando termina a prática, nós pegamos a criança, vamos alimentar o animal, a questão do cuidado, a questão da sintonia, o carinho que a criança tem com o cavalo. Isso aí a gente vê, no caso da síndrome de Rett, que é o caso da Lulu, a gente vê que as crianças com Rett, elas são mais sociáveis, elas gostam de socializar. Uhum. Mas também às vezes a gente vê crianças autistas que não socializam, que não gostam. Você já deve ter tido algum paciente nessa condição, como que funciona? Se você conseguir socializá-la com o cavalo, existe essa integração? O cavalo consegue aproximar mais? Ou existe alguma resistência nesse sentido? Sim, quanto ao animal, ele está ali preparado para poder fazer esse trabalho. É lógico que tem dias que ele não vai estar naquele momento. Não está de bom humor com todo mundo, né? Mas na maioria das vezes, né, ele está sempre disposto a colocar, porque pode acontecer de uma criança puxar, né, fazer um movimento brusco, mas a equipe é preparada para isso, né? A equipe é treinada para caso aconteça alguma situação de emergência, a gente possa ali sanar. Eu não tenho um relato de casos de acidente em ecoterapia, até porque existe um EPI, né? As crianças utilizam o capacete, a equipe está disposta, foi treinada para fazer medidas relacionadas a situações de emergência. Quando você se capacita no curso, a ANG Brasil deixa bem claro o que você tem que fazer ali, como você faz, quais os movimentos que você tem que trazer, o que você pode fazer. Porque eu estou te perguntando isso porque, em muitos casos, às vezes a criança ela não interage com outra criança ou com outra pessoa. E o animal é uma forma de integração e socialização melhor. Uhum. E aí eu acredito que, de repente, no caso da ecoterapia, isso também acontece. Quando o cavalo ele consegue falar assim, a criança especial ela consegue entender, eu posso fazer minha atividade aqui, e eu gosto desse animal, ele consegue me acalmar. Uhum. Porque eu vejo os cavalos, né, na época são muito calmos, né? A Lulu, tadinha, ela vai lá, dá um tapinha no cavalo, o outro, e o cavalo tá lá de boa, feliz da vida. Sim. Depois ela vai lá dar comida para ele. E acho que com todas as crianças, mesmo ela tendo alguma dificuldade de socialização, ela consegue fazer a ecoterapia tranquilamente. Sim, nós temos alguns casos, né, já aconteceram também da criança no início, quando ela vem recomendada para praticar eco, né, ela se assusta, aquele animal grande, mas é um trabalho tranquilo. Você primeiro apresenta o animal, você não pega a criança e coloca em cima do cavalo. Para as pessoas entenderem que, assim, no caso da Luísa, por exemplo, a gente sentou no cavalo, mas acho que na primeira, ela ficou 5, 10 minutos e quis sair. Uhum. Isso foi uma questão de evolução, ela ficar 30, 40 minutos é uma evolução. Uhum. E algumas crianças, elas se apresentam assim, não quero. E é algo engraçado, que às vezes eu observo que no primeiro momento não quis, nós respeitamos isso, é um trabalho. Na segunda sessão a criança já consegue se aproximar do animal, na terceira ela já quer tocar, já quer subir, às vezes na terceira mesmo já não quer sair do cavalo. Então nós temos o antes e o durante, e depois vai acostumando, a criança vai ficando em si. Nós temos algumas crianças que ficam em pé sobre o cavalo, fazem movimentos, querem fazer 4 apoio, e vão fazendo o trabalho. Nós fizemos uma apresentação no sábado passado, na CBM, aqui na Barra, mostrando o trabalho, o que é a ecoterapia. A criança, ela está sobre o cavalo através do equilíbrio, ela consegue manter o equilíbrio. E quando você proporciona àquela criança, vamos fazer o movimento do avião. Uma criança, nós adultos, né, ficarmos sobre o cavalo, de braços abertos, o cavalo andando já é difícil. Imagina uma criança fazendo esse movimento, né? Você manter o exercício de equilíbrio, de colocar as mãos para frente, vamos fazer o navio, vamos fazer o avião. Então você tem que ir trabalhando isso aos pouquinhos e a criança vai desassociando e ela vai acostumando. E aí você fala, agradece o cavalo, algumas crianças beijam, outras abraçam o cavalo. Eu vejo por mim, né? Quando eu ando em cima do cavalo, eu agarro o cavalo para não soltar mais, porque eu fico medo de cair. Imagina abrir os braços. Então, assim, a questão eu já falei em alguns momentos aqui sobre a questão dos excessos de terapia, que no início
forcei a Lulu aí, a gente forçou, porque a gente acreditava que era a melhor forma de conduzir. E que ela chegava nessas terapias e ela ficava muito ansiosa, tinha taquicardia e ficava muito apreensiva quando ia. A gente, na ecoterapia, a gente vê que a situação é diferente. Quando eu boto a roupinha dela de ecoterapia, ela já fica muito ansiosa para ir. E se a gente não vai no time dela, ela reclama bastante. E ela consegue entender o caminho da ecoterapia e até o momento de chegar lá. E quando vê o conhaque, né, que é o cavalinho que ela gosta de andar bastante, ela fica muito ansiosa e vai lá e puxa, já quer subir no conhaque. Isso a gente vê que é um ganho no caso das terapias que a gente implementou na Luísa, porque até então as terapias dela eram sempre numa sala e a gente, no caso específico da Luísa, não funcionava muito bem. Não que a gente não deixou de fazer outras terapias, a gente faz outras terapias que são as salas, mas aqueles excessos em salas não funcionaram. No caso da Luísa, ela gostava muito de terapias ao ar livre. Eu acho que no caso da ecoterapia funciona muito bem esse contato, além de ela ter o contato com o animal, ela está fazendo uma atividade ao ar livre, então ela consegue interagir socialmente com o animal, com as pessoas que estão ali, que eu vejo normalmente são 2 ou 3 pessoas próximas dela. Tem as brincadeiras lúdicas, que tem a questão do sensorial, do contato com o cavalo, que ela acaba despertando alguns sensores na Lulu, que ela fica cada vez mais atenta e ligada. Mas também eu percebo que logo após a ecoterapia, ela volta exausta. Parece que ela correu uma maratona. Assim, ela chega quase a dormir às vezes em cima do cavalo. Por que isso ocorre? Assim, o que aconteceu ali? Porque assim, a gente quando olha assim, uma criança em cima do cavalo, entende que ela não está fazendo quase esforço nenhum. Assim, eu estou falando para uma pessoa leiga, assim, como eu no início, fala, vai andar no cavalo 30 minutos ali, não fez nada praticamente. Por que cansa tanto? Pelo contrário, cansa muito. Porque a criança ali naquele momento, ela tem que ter o controle, ela tem que ter o equilíbrio, ela tem que ter a percepção dela, né? Ela se mantém. Algumas crianças nós utilizamos a sela, outras crianças nós utilizamos a manta, que é somente aquela manta sobre o cavalo, onde a criança tem que tentar fazer o apoio com as pernas, né? Embora ela tenha o material de apoio, ela tenta ali fazer o material com as pernas e manter o equilíbrio. A partir do momento que o animal está andando, o cavalo está dando a passada dele aqui, a esquerda, direita, para frente e para trás, esquerda, direita, para frente e para trás, manter o equilíbrio, ter a informação da pessoa que está ajudando ali. Algumas crianças querem segurar, outras crianças já querem fazer o movimento, então você exige muito da criança ali. Exige esforço físico e mental. A criança sai dali cansada, embora não pareça, é muito cansativo. Muito cansativo sim. Agora, quanto a essa questão que você falou, olha a rotina de uma criança que pratica ecoterapia. Isso, inclusive, eu recomendo aos pais dos praticantes que eu acompanho e os colegas também fazem. A partir do momento que você pode fazer da seguinte forma, calendário na semana da casa. Hoje é o quê? Terça-feira, é dia de eco, marca lá no calendário, hoje é dia de eco, então você já mostra a criança ali. A partir do momento que você pega o uniforme, olha, hoje é dia do cavalo, ou se cada criança tem a sua afinidade com o seu cavalo. No caso da Luísa é o conhaque, né? Eu tenho acompanhando no outro espaço de ecoterapia, que é o branquinho. As crianças, olha, eu quero hoje o branquinho. Então, assim, mostra para a criança que hoje é o dia da ecoterapia. Então, quando você diz aí, quando ela coloca o uniforme, que ela vai contente, ela já está entendendo que ela está indo para a prática. Então, ela está indo com aquela vontade, com aquele desejo de ir. Você não pega a criança de surpresa, você está preparando todo o caminho. Então, você está me dizendo que, no caso, a terapia, né, ela começa antes, desde a formação do calendário em casa. Durante a semana ela já pode criar expectativa, no caso da Luísa, que ela faz as terapias ao sábado, ela já pode se programar e ver uma agenda, no sábado eu tenho terapia, isso ela já vai trabalhando
a questão psicológica, se preparando para no dia da terapia ela já está... Sim, e isso pode ser feito não somente com a ecoterapia, pode ser feito com a rotina de uma criança, pode ser feita no dia a dia. Hoje é o dia da escola. Nesse horário, é o horário da escola. Algumas crianças que são trabalhadas com um código de comunicação, você trabalha dessa forma, apresentando para ela a imagem. Olha, hoje é a escola, nós iremos para a escola. Aqui é a natação. Então a criança já está entendendo que é o primeiro momento dela que ela vai acontecer aquela situação naquele dia. Não, assim, a gente já está indo para um outro nível, né, de terapia, porque você está me falando que agora assim, a gente, além da ecoterapia, a gente pode organizar um calendário de terapias e preparar a criança psicologicamente para aquela rotina que não seja assim de forma exaustiva, só ela chegar e levar, mas sim preparar um calendário e falar assim, ó, a sua agenda é essa, e a criança vendo, poxa, na segunda eu tenho fono, na terça... Isso é uma organização, uma organização, e que é uma organização nossa, que a gente deveria fazer, não só na cabeça, mas para a criança é importante ela visualizar aquilo que ela vai se preparando psicologicamente. É bem legal, bem legal. Isso não somente para as terapias, mas para uma rotina diária. Você pode colocar o horário do almoço. Eu trabalho muito com código de comunicação visual. Quando a criança ela precisa se alimentar, o horário, ela precisa lavar as mãos, colocar lá, vamos colocar no banheiro sim, olha, aqui é o momento de tomar banho. Coloca lá a figurinha, que a criança tenha um entendimento. Aqui é lavar as mãos, escovar os dentes. Então, essa informação para a criança já vai tranquila. Algumas crianças têm dificuldade de escovação de dente, e aí não conseguem entender que aquele momento é chato. Então, ela está ali, naquele momento, ela vai ver uma figurinha com a criança escovando os dentes. A coisa fica mais agradável, fica mais... ela vai entrando, né, no dia a dia, na rotina das crianças. Eu vejo que a Luísa ela tem umas rotinas, né? Ela criou uns horários que ela respeita religiosamente. Então ela acorda todo dia, ela está acordando agora todo dia 5h30 da manhã, 5h30 da manhã para ser mais exato. E aí ela acorda, ela quer que a casa toda acorde. Quando ela tem a natação, que ela faz segunda, quarta e sexta, então ela já se prepara, ela já sabe que tem a natação, então ela se agita. Ela toma um cafezinho, ela vai comer um biscoitinho com um suco e vai para a natação e volta e dá uma cochilada de 5 minutos. É impressionante, 5 minutos levando. E meio-dia em ponto tem que almoçar. Se der meio-dia e 1, já tem um estresse, mas é um estresse bravo, porque depois para controlar é complicado. E aí ela vai seguindo a rotina dela do restante do dia. Só acho que cada vez mais a gente tem que organizar mais isso na cabecinha dela para que ela realmente evolua. Até a questão do escovar dos dentes, porque ela dorme 9h30 da noite. Então assim, a gente tem que organizar o horário exato de escovar os dentes para não ficar uma coisa muito estressante para ela. É montar um quadro de rotina diária para a criança, né? E aí a criança ela começa a trabalhar dessa forma. Não é nada difícil, a gente trabalha com figurinhas, trabalha com o dia da semana. Olha quanta coisa você começa a trabalhar através de um calendário. É organização, né? É organização. Hoje, a gente, além da ecoterapia, Marco, você também tem a intervenção com a Luísa das terapias que a gente faz em casa. E eu vejo que tem várias atividades interessantes que você faz em casa, que até você fala assim, depois vocês também implementem isso no dia a dia de vocês. O que você acha que assim, uma pessoa hoje que não consegue ter um terapeuta em casa com uma frequência, mas que quer criar rotinas para as crianças e algumas atividades para as crianças em casa, o que ela pode fazer? Você tem alguns exemplos que você possa apresentar para as crianças? Sim. Algum material que você pode, que a pessoa simples, que a pessoa possa construir em casa e ela utilizar? Eu utilizo muito material reutilizável, né? Garrafas PETs, material de fantoches, né? Tudo que é possível fazer. Você não precisa hoje em dia ter um fantoche pronto. Você pode fazer um fantoche com uma meia, colocar 2 olhinhos e brincar com essa criança, né? E aí você pode estimular, dando toque nessa criança. Você pode cantar música. As nossas crianças adoram músicas, né? Eu falo, nossa, assim,
todas as crianças adoram música, mas quando você canta, você se apresenta, é como uma colega falou, olha, você tem que dar uma de ator. Sim, vamos chamar a atenção dessa criança, vamos estimular ela. Quando você se coloca com um brinquedinho, né? eu falo muito do cavalo, o cavalinho que o tempo todo a gente brinca com as crianças, você... Deixa eu ver esse cavalinho aqui. O cavalinho é o quê? Que é aquela macarrão de piscina, né, que você fez? Um macarrãozinho de piscina, mas poderia ser também uma luvinha, uma meia com uma luva, você brincar com a criança e falar sobre o cavalinho, né? Hoje nós temos o fantoche, a Dona Aranha, que é a música mais famosa que todo mundo canta com as crianças, e você toca na criança, você levanta o olhar, a criança vira para um lado, vira para o outro, você estimular a criança nesse sentido, né? E você não precisa deixar a criança direto de frente a uma televisão. Procure em algum momento trabalhar essa criança, desliga essa televisão, coloque essa criança frente a você, trabalhe com ela, brinque, né? Pega um guache, faça uma massinha. Você não precisa comprar uma massa de modelar, é farinha de trigo e água. Faz aquela massa, vamos trabalhar o sensorial dessa criança, vamos apertar, usar, trabalhar a coordenação motora fina dela, vamos estimular isso. Então são coisas que no dia a dia, na sua prática de casa, você vai trabalhar. Uma das coisas que eu coloco muito, através dos códigos de comunicação, é a rotina diária. Porque às vezes a pessoa quer que a criança faça algo relacionado ao âmbito escolar. Mas eu acho que para nós passarmos primeiro para o âmbito escolar, é necessário que antes ela esteja ali adequada à realidade da sua casa, né? O pedir a água, né? O pedir ao banheiro, que é algo hoje em dia que a maioria dos pais querem que a criança sinalize que ela possa ir ao banheiro, né? Que é muito difícil a criança estar hoje em dia tendo a comunicação dela que ela quer fazer o cocô, quer fazer o xixi. Então, quando você começa a trabalhar isso com a criança, você começa a ter ganhos, né? E é fundamental que os pais comecem a fazer esse trabalho. Quando a gente fala, você falou de fazer algumas atividades em casa, quando assim, evitar a TV, quanto tempo você acha assim, eu tenho que dedicar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora nessa atividade? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, tenho minha rotina e não dá para encaixar. Quanto tempo você acha que a pessoa pode se organizar no seu dia para dedicar uma atividade dessa em casa? Se você falar assim, por pelo menos tanto tempo, seria interessante você fazer a massinha com farinha de trigo e brincar com a criança. Eu no mínimo uns 40 minutos. No mínimo 40 minutos. Tem coisas simples. Você pegar papel fino e aí, vamos amassar papel, vamos trabalhar com a criança de amassar papel, rasgar papel. Rasgar papel é uma coisa tão simples. Para nós que verificamos ali é tão simples, mas para aquela criança pegar um papel e fazer isso aqui, sentir aquela vibração, o rasgar do papel para a criança, isso aí é algo totalmente difícil de fazer. Para a gente é a coisa mais fácil. O amassar, nossa, isso para nós, é a coisa mais simples. Mas para uma criança, né, que ela necessita de um apoio, que ela necessita do carinho, ela vai estar sendo estimulada e você vai ver o ganho que você vai ter lá na frente. Isso é muito importante. Entendi. Porque a gente tem que, assim, criar atividades, mesmo que sejam simples em casa, mas fazer com uma certa frequência. Até pra, a gente às vezes quer o ganho da criança, mas também a gente não quer fazer nada para que a criança tenha ganho. A gente tem que entender que a criança ela tem uma dificuldade. Sim. Mas essa dificuldade, se ela for trabalhada, pode agregar muito no futuro da criança. Sim. A gente não fazer nada, ligar uma televisão, deixar ela no celular direto, ela não vai evoluir em nenhum aspecto. Assim, pode ser um videozinho, educacional, pode ajudar? Pode. Mas o contato com um pai, com uma pessoa que possa interagir com ela, fazer uma atividade por rasgar de papel, é uma coisa muito simples, né? Que agrega bastante. Às vezes eu vejo algumas coisas que a gente faz simples com a Luísa, que ajuda muito. Então, assim, vale a pena a gente dedicar, de repente, uns 40 minutos
que pode parecer muito, mas assim, às vezes a gente perde 40 minutos no celular, Sim. assim, vendo nada, então, e não agregando nada. Então, acho que 40 minutos dá para encaixar na rotina. E é um bem essencial, né? Porque você pode achar assim, não fiz nada. Mas para essa criança, o amassar papel, daqui a pouco você vai perceber que ela, com esse rasgar, com esse puxar, ela vai estar conseguindo fazer um movimento de pinçar mais fácil, ela vai estar conseguindo segurar o objeto melhor. Mas assim sim, desse jeito você está trabalhando o quê? Olha, a coordenação motora fina. Você vai estar começando a buscar a forma dela ajudar. Uma das coisas que eu, relacionado ao apoio de casa, as pessoas pedem muito assim, eu gostaria que minha filha comesse sozinha. Mas aí você não tem condições de comprar um objeto, né, um material adaptado. Eu até fiz, depois eu vou mandar uma foto para você, que você pode expor para os colegas, uma mãe de uma criança que eu acompanho, ela conseguiu fazer com biscuit, né, massa de biscuit, aquela massa que é feita, né, com farinha de trigo e cola. Ela fez uma adaptação num talher, onde ela conseguiu botar o piso. Eu até orientei, olha, aperta aqui, bota a marquinha da mão da criança, para poder fazer o material adaptado, ela não teve custo nenhum, que a criança pudesse fazer o material adaptado para que ela pudesse fazer o movimento com a colher de levar até a boca. Então, assim, são coisas que você não precisa ter gastos financeiros gigantescos. Você pode ali fazer a sua adaptação. Eu não tenho, mas como é que eu posso trabalhar isso? Muita coisa legal e bacana para fazer. Você pode ter em casa as cores primárias, fazer um objeto ali, fazer um trabalho com as 4 cores e mostrar sempre ali, ó, vermelho, o verde, o azul, o amarelo, e começar a trabalhar ali a questão com a criança, né? O lúdico, eu acho fundamental isso. Eu trabalho muito com o lúdico com as crianças e eu vejo que o ganho é gigantesco, porque você vê ali o retorno através do cantar, através da identificação, através do toque, o olhar, né, que é a comunicação em si, né, os sorrisos nos olhares, é muito fundamental. O Michael, assim, infelizmente o Michael hoje tem uma agenda extremamente apertada, tem os horários com outras pessoas, e eu peguei ele e falei, não, Michael, vamos lá gravar, mas eu acho que a gente tem muito conteúdo ainda, muita coisa, muita ideia para dividir com as pessoas. Eu queria te convidar novamente para a gente conversar mais. Adorei a ideia do biscuit, essa aí é o máximo. Acho que a gente podia mostrar um exemplo disso aqui, para que as pessoas que estão assistindo a gente, elas possam também aproveitar essa ideia e de repente implementar em casa. E aí gostaria de deixar o convite para você para uma próxima oportunidade. Você tinha um material que você queria mostrar para as pessoas também? Sim, é que assim, eu trabalho muito com o fantoche, né? O fantoche em si. Só que eu trabalho, a minha carro-chefe da musiquinha é a Dona Aranha. E tem uma pessoa, né, a Cris, que ela mandou para que você pudesse sortear para os inscritos, que é uma luva, que é a Dona Aranha, onde você começa a trabalhar com a Dona Aranha. Do ateliê da Cris Coisinhas, Cris com K, Coisinhas com K, no Facebook, ateliê Cris Coisinhas também no Instagram. O WhatsApp da Cris é o 21 9816 74584. Muito legal pra gente sortear. Vou sortear para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast agora, nesse exato momento, para que a gente possa premiar alguém com essa Dona Aranha. Dona Aranha aqui, bonitinha ela, bem simpática ela, hein? Vou querer uma para mim também, para brincar aqui, muito simpática. Obrigado, Cris. Eu gostaria de deixar o convite, né, que existe um espaço na Associação de Moradores do Jardim Progresso, que é em Realengo. É um trabalho gratuito, um trabalho social. Essa pessoa não pode pagar, ela vai lá, se apresenta. Existe uma fila de espera onde as crianças que precisam, né, da terapia, da ecoterapia, elas podem ter esse trabalho lá, um trabalho gratuito. E
antes disso, né, para que a pessoa possa se inscrever, é necessário que tenha a recomendação do neuro, que esteja apto para fazer. Eu vou deixar depois o endereço para você, para que as pessoas possam conhecer o espaço. Hoje lá nós atendemos na faixa de 60 crianças, né, não somente RET, mas também crianças atípicas, né, que se apresentam lá para poder fazer o trabalho. Então, pessoal, assim, é uma boa notícia aqui pra gente. Então, a gente hoje tem um espaço totalmente gratuito aqui no Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, em Realengo, que você pode se inscrever, entrar numa fila de espera e ter um atendimento e terapia gratuita com o ecoterapeuta. O ecoterapeuta, além do Maicon, tem outros. Eu vou deixar o link na descrição, os contatos direitinho, que vocês podem fazer o contato, agendar uma visita e entender todos os benefícios que a ecoterapia possa trazer para o seu filho. Maicon, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero deixar o teu convite. Eu sei que você está com a agenda apertadíssima hoje, a sua disponibilidade hoje foi o máximo para a gente. Mas assim, tem muita coisa, muito papo ainda que a gente pode tocar aqui, várias dicas para as pessoas fazerem em casa. Essa do rasgar papel, vou começar a rasgar o papel agora ali com a Lulu. Muito obrigado mesmo. Pessoal, mais uma vez aqui eu deixo o convite para vocês para se inscreverem no canal. Se gostaram do conteúdo, dê um like pra gente, comente, compartilhe. Dê dicas também de outros terapeutas, outros profissionais que possam agregar conhecimento para a gente. A ideia do canal é uma troca de experiências, então cada vez mais a gente vai ter pessoas que possam trazer conteúdo relevante para a gente e ter uma troca de experiência bacana. A gente quer ouvir vocês também. O que vocês tiverem de ideias, feedbacks, novidades para a gente, pode mandar para a gente nos comentários, e a gente está aqui aberto a novidades. Muito obrigado a todos e até a próxima.